Fala galera do Descomplicando a Música, nesse vídeo eu vou ensinar para vocês algumas dicas e macetes para memorizar a formação de acordes no violão. Vai ser um vídeo bem para iniciantes, para aquelas pessoas que estão começando a formar os seus primeiros acordes, porque as maiores dificuldades, de quem está começando geralmente são apertar com força as cordas, conseguir fazer sair o som e também memorizar o formato de cada acorde. Afinal, para quem nunca tocou antes, ficar com aquela memória ali, gravada do formato é um pouco difícil no início, tá? Se a gente for pensar um pouco sobre isso, antes de mostrar aqui as dicas e técnicas, se a gente pensar um pouco sobre que tipo de memória é essa, ela é uma memória motora, A gente não usa muito a cabeça, não precisa usar muito a cabeça para montar o acorde depois que já está bem praticado. Hoje, se tu me pergunta assim, monta o acorde de Ré maior, mesmo sem estar no braço do violão, eu consigo formar no ar aqui o formato, o shape do acorde, Dó maior, Sol maior. Cada formato está bem memorizado na minha mão aqui, ou seja, uma memória motora. Da mesma forma que a gente dirige um carro mexendo no câmbio aqui, do carro, ou ainda anda de bicicleta, são tipos de memória motora, que a gente não precisa usar tanto a racionalidade. Então a gente precisa explorar um pouco, pensar como é que a gente pode acelerar o nosso processo de aprendizado, já que é esse tipo de memorização que a gente tem que fazer. É claro que a dica mais óbvia é repetir bastante. Quanto mais a gente repetir, mais rápido vai ficar memorizado. Mas como é que a gente poderia acelerar ainda um pouco mais essa memorização? É exatamente isso que a gente vai ver agora. Então vamos imaginar que a gente quer montar o acorde de Ré maior. O acorde de Ré maior ele tem esse formato aqui. O dedo 1 vai na segunda casa, terceira corda, o dedo 2 vai na segunda casa, primeira corda, e o dedo 3 vai na terceira casa, segunda corda. Ele é um acorde um pouquinho complicado para quem está começando, porque cada dedo fica muito pertinho um do outro, então é fácil se confundir aqui, torcer um dedo sobre o outro, mas é normal, tá? Não fiquem preocupados com isso. Então como é que a gente faria para memorizar bem esse acorde aqui? O ideal é ter um cronômetro com vocês, tá? Porque a gente vai fazer uma espécie de treino como se fosse um treino atlético. Então o cronômetro pode ser marcado no próprio celular, Quase todo celular hoje já tem um cronômetro ali nas configurações de relógio, que vocês podem plugar ali, e a gente vai dar um start nesse cronômetro e ver quanto tempo a gente vai levar para montar esse acorde, tá? Então, inicialmente, talvez vocês tenham que consultar uma folhinha com um acorde, Aqui eu estou usando o exemplo de Ré maior, mas isso serve para qualquer outro acorde. Então, imagina que vocês têm uma folhinha, ali está o acorde desenhadinho e vocês vão tentar formar ele pela primeira vez. Então, vocês vão dar o start aqui no cronômetro, tentem formar o acorde ali, coloquem dedo por dedo, E assim que vocês conseguiram formar o acorde, vocês dão um stop no cronômetro e vejam quanto tempo levou para formar o acorde, tá? Anotem depois, lembrem desse tempo, porque vai ser importante. Nosso objetivo vai ser baixar esse tempo. E vocês vão ver o progresso daí. Ah, que legal, estou conseguindo baixar o meu tempo. Antes eu levava 30 segundos para montar o acorde, agora eu estou levando 20 segundos, estou levando 10 segundos. Quanto mais a gente conseguir baixar o tempo, melhor, até a gente chegar ao momento de ficar com uma formação totalmente instantânea, De dizer qual é o nome do acorde, Ré maior, e pum, ele aparecer aqui rapidinho o formato, tá certo? Então como é que a gente vai praticar agora? Que a gente já sabe quanto tempo a gente leva. Depois que o acorde estiver formado aqui no braço, vamos prestar atenção no seguinte, Se eu levemente tirar os dedos aqui, descolar das cordas, Imagina aqui que estão as cordas do violão, eu tirei os dedos que estavam encostando agora não estão mais, eu afastei um pouquinho das cordas. Se eu só voltar aqui, fica muito fácil de acertar o formato do acorde, Porque meus dedos já estão numa posição bem pronta aqui. Então eu posso começar aqui a observar, que a formação dos dedos ideal do Ré maior é mais ou menos assim, Fica um dedinho por cima do outro. Se eu estou com esses dedos já montadinhos assim, eu chego para o violão e pum, rapidinho eu já consigo montar ele, Então nosso objetivo vai ser tentar ficar com essa memória motora de ter esse formato aqui, que é importante para montar ele. Esse formato, é onde basicamente o dedo 2 fica encolhido e os dedos 1 e 3 ficam estendidos, Basicamente esse é o formato do Ré maior. Se a gente conseguir lembrar desse formato aqui e aproximar do violão, fica muito mais fácil de encaixar aqui depois, Então é isso que é o legal da memória motora, tá? Então a gente pode praticar assim, A gente vai tirar os dedos, deixar eles levemente esticados e voltar aqui para a formação, tá? Então a gente tira os dedos, deixa eles levemente esticados e volta para a formação do acorde, tá? A gente vai fazer isso 10 vezes, tá? Então a gente vai contar. Tá com um acorde formado aqui, tira os dedos, voltou, conta 1, Tirou, voltou, contou 2. Depois de fazer 10 vezes isso, a gente vai ver no
cronômetro quanto tempo a gente leva novamente para montar esse acorde. Então imagina que eu já fiz aqui 10 vezes esse treino, agora eu tirei minha mão, eu dei o play no cronômetro e tentei montar de novo esse acorde. Vou ver quanto tempo eu levei. Vocês vão ver que vão ter levado muito menos tempo, porque agora depois de praticar bastante essa forma aqui, né, básica, já vai ser muito mais rápido de formar. Isso já é um primeiro sinal de progresso, é um sinal positivo de que vocês estão evoluindo bastante. Agora vocês conseguiram ter esse progresso, parem um pouco, respirem, né, descansem. Vocês podem até fazer outra coisa se quiserem. Se quiserem continuar no violão, podem tentar praticar alguma coisa de ritmo, aproveitar, né, treinar a mão direita, ou de repente tentar memorizar outro acorde, tá? Mas esqueçam um pouco o acorde de Ré maior. É importante dar esse intervalo básico aí, pelo menos uma meia hora, tá, de intervalo, para essa memória se distanciar um pouco. E agora depois a gente vai voltar e fazer exatamente o mesmo treino, tá? A gente vai vir aqui, formar o acorde e vai fazer esse treino de afasta os dedos, depois retorna. Afasta os dedos, retorna, tá? Mesmo que demore um pouquinho, sempre demora um pouquinho aqui, é um dedo depois do outro, não tem problema, tá? Afasta os dedos, retorna, tá? Faz isso 10 vezes. Ok? Inclusive aqui uma dica bem importante, tá? Quando a gente vai formar o acorde, é sempre legal pensar em formar primeiro de cima para baixo, tá? Então aqui no caso do Ré, ó, primeiro esse dedo aqui, que vai ser o primeiro do acorde, pensando de cima para baixo. Se fosse o acorde de Sol maior, né, que tem esse formato, a gente vai primeiro montar esses dedos aqui, que são a parte de cima, e depois a parte de baixo, tá? Por que isso? Porque quando a gente está tocando, geralmente a batida vem de cima para baixo, né? Então se a gente ainda não consegue montar o acorde tão rápido, mas o nosso reflexo inicial da parte de cima já tá bom, a nossa batida até que vai conseguir encaixar, porque a gente acertou aqui as notas de cima primeiro e deu tempo de chegar nas notas de baixo. Agora, se a gente está com o hábito de formar primeiro e embaixo, a batida que começa de cima aqui vai ficar desencontrada, né? Até eu chegar o meu dedo lá, minha batida já passou. Então, por isso, para facilitar e ajudar aqui, né, o nosso aprendizado, é melhor começar formando de cima para baixo sempre, tá? Essa é uma dica. Então, legal, depois que a gente fez esse treino aqui, de repetir 10 vezes, né, e depois dar um intervalo, se tu respeitou isso pelo menos umas 3 vezes, no mesmo dia, pode ter certeza que no próximo dia, quando for iniciar o treinamento e ver no cronômetro quanto tempo tu leva para formar um acorde, tu já vai estar um pouco melhor e assim tu vai sentir um progresso de cada dia. E fazendo isso pelo menos umas 3 vezes por dia, é um treino super rápido, mas vocês vão ver que em menos de uma semana vocês já vão estar conseguindo montar aquele acorde uma velocidade já aceitável para tocar uma música. É impressionante. O nosso corpo ele se acostuma bem rápido com a forma mecânica quando a gente obriga o nosso cérebro a montar ele várias vezes. E é importante também observar bastante, cuidar a forma dele, né? Aqui eu estava falando do Ré maior, mas se fosse Lá maior, por exemplo, né? Que tem esse formato aqui, esse shape, a gente ia fazer exatamente o mesmo processo e ia ficar com esse formato aqui memorizado, né? Tá, então esse aqui é o Lá, eu pode até fazer no ar, né? Não precisa nem estar no violão. Esse aqui é o Lá, o Ré tem esse formato aqui, o Dó esse formato, o Sol esse formato. A gente vai memorizando isso no ar, a gente pode treinar isso em qualquer lugar que a gente tiver, pode treinar no ônibus, no carro, em qualquer lugar, mesmo sem ter um violão, porque o importante é memorizar a forma, né? A forma tem que estar bem memorizada aqui, o seu desenho. Tu pode olhar no celular o desenho, tentar fazer no ar ali mesmo. Só de estar treinando isso nos teus dedos no ar, já vai ajudar o teu cérebro a ficar com essa mecânica bem gravada, tá? Isso vai fazer toda a diferença depois na hora de tocar. Se vocês fizerem isso com mais ou menos uns 4 acordes inicialmente, tá? Escolham 4 acordes bem simples, como Ré maior, Lá maior, Sol maior, Mi menor, né? Pegando 4 acordes bem simples, vocês já vão conseguir tocar centenas de músicas, tá? E trocar de um para o outro bem rápido, tá? Então depois que vocês já conseguiram memorizar o shape, a forma de um acorde, é só trocar, é só treinar a troca de um para o outro. Tá, eu já sei fazer esse do zero, eu sei fazer esse do zero, eu sei fazer esse do zero, é só agora treinar a troca de um para o outro. Eu vou treinar a troca do Sol para o Lá, do Lá para o Ré, do Ré para o Sol e assim por diante, né? Que vai ser um outro tipo de treino que vai fechar aqui o ciclo, a partir do qual a gente vai ser capaz de tocar daí já uma série de músicas, centenas ou até milhares de músicas, né? E esse tipo de dica, né, a gente apresenta também no nosso curso completo de violão para iniciantes. Se por acaso você não conhece, é o primeiro link na descrição do vídeo. Eu vou deixar também um comentário fixado aqui com um cupom de desconto especial, né, para quem está assistindo esse vídeo do YouTube, tá? Então não deixe de conferir depois ali o nosso curso de violão com várias dicas e aulas importantes para quem quer dominar mesmo esse instrumento tão legal no tempo mais rápido possível e mais eficiente. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de praticar bastante. Deixe seu comentário aqui embaixo também depois que tu conseguiu dominar o teu primeiro acorde. É sempre bom ver os alunos progredindo. Isso motiva quem está ensinando e também motiva os outros alunos a aprender, ver que
que isso funciona mesmo, dá pra praticar, eu também vou conseguir, então eu vou me esforçar. Então a gente se vê em próximos vídeos aqui no canal também. Até mais!